chamar agora para contribuir com essa excelente discussão o engenheiro Márcio Eleri Girão Barroso. Por favor. Pode ficar aqui ou pode ficar no microfone? Tem apresentação? Tem uma apresentação. O meu tem apresentação, tá? Diferentemente do Wagner. Mas eu queria dizer o seguinte, eu comecei o dia hoje muito feliz, porque o Wagner Victor me levou para conhecer a Petrobras, aqui da Bahia. E eu vi uma instituição renascendo. A Petrobras da Bahia voltou, pessoal. Está explorando novos poços, né? E que é uma coisa muito importante a gente manter a Petrobras, não impedir que a Petrobras seja fatiada no Brasil. Por isso que foi um dia, obrigado, Victor, por ter começado muito bem o meu dia. Mas eu queria fazer uma apresentação, e fiz em PowerPoint também de propósito, com apresentações, porque como ela vai ficar disponível na internet, no site do Confea, então eu coloquei coisas que eu acho que vocês podem achar interessantes de ler e até com mais cuidado, né? Ou seja, dar uma certa permanência àquilo que eu vou falar. Então, vamos lá. Aqui, né? Então, primeiro, o título, desculpa, passar para cá para eu ficar um pouco assim. O título é a reindustrialização que o próprio governo chamou de neoindustrialização. É a NIB, né? A nova indústria brasileira. Inclusive, no conceito de indústria mais amplo, a CNI tem exercido um papel super importante nessas discussões, mas a indústria hoje tem um sentido amplo. Ela perpassa todas as atividades que concernem aos engenheiros, né, em particular. E também o título era a importância da inovação na engenharia. Eu digo não, é a engenharia na inovação. E eu vou dizer por que eu troquei esse título. Primeiro que eu vou definir uma coisa que todo mundo sabe o que é. Existem centenas de definições para a inovação. Então, eu estou colocando a minha porque ela se reflete naquilo que eu vou mostrar daqui para frente, que é a capacidade de geração de riqueza e transformação da realidade social do país, que são os desafios da inovação que nos interessam, né? Então, nós temos, essa inovação é induzida especialmente pela ciência. Então, é o cientista que, nas suas pesquisas, né, geram a possibilidade de fazer uma inovação de base tecnológica. Então, não tenha dúvida sobre isso. A inovação em qualquer área de base tecnológica depende de ter uma ciência bem colocada no país. E isso nós temos. A ciência brasileira hoje é a 14ª em todo o mundo, em termos de publicações e assim por diante. É respeitadíssimo. Tanto é que nós estamos com uma dificuldade de repatriar os nossos cientistas. Eles são tão bons que vão todos lá para fora. E fazer coisas importantíssimas lá fora. Então, nós temos o nosso maior problema hoje é trazer de volta. E há um programa para isso, né? O engenheiro. Nós temos uma definição no Clube de Engenharia, que foi recente, no novo Estatuto, que abraça muita gente, muito mais do que a gente tinha antes. Então, é a aplicação do conhecimento científico e criativo para a solução de problemas tecnológicos, objetivando sua transformação da realidade técnica, da economia, do meio ambiente, em benefício da sociedade. Isso já foi dito aqui, né? Mas esse é o papel do engenheiro. Então, o engenheiro pode ser um físico, pode até ser um médico, pode ser um matemático, pode ser um engenheiro agrônomo também, claro, o que a gente conhece. E hoje há até uma subdivisão da engenharia. Eu assisti uma palestra ontem que um engenheiro agrônomo estava reclamando que criaram o agroecólogo. Então, tudo é engenharia nesse aspecto. Tudo que é aquilo que transforma aquilo que é produzido pelo conhecimento científico num produto para a sociedade é um projeto de engenharia. Então, nós fazemos isso, transformamos a inovação. Então, não há inovação sem a engenharia. Não há inovação sem geração de riqueza. Inovação não é investimento. Então, você não pode falar que a inovação é feita na academia. Não tem sentido. A não ser que o acadêmico vire um empreendedor, o que a gente gostaria muito que acontecesse, mais no Brasil. Aqui é um exemplo da nossa problemática, viu, Victor? Você disse que a gente, na década do Collor, o Brasil começou a cair. Então, veja o que significa complexidade econômica e a nossa capacidade de fazer produtos sofisticados.
Alguém falou também que fazer engenharia é saber trabalhar com problemas complexos, né, Jorge? Então, é isso. Em 1995, a referência que foi tomada nesse gráfico é o Japão, que é considerado o país que é capaz de fazer a maior complexidade econômica em termos de engenharia, em termos de produção. Então, nós estávamos iguais a Israel, Coreia e China. E esse gráfico começa em 95. E a gente começou a cair vertiginosamente, estamos em 53º. A China subiu, a Coreia subiu. E o que é que aconteceu na década de 80 para a gente chegar a essa começo de queda? A destruição da engenharia construtiva. A queda das encomendas tecnológicas, de projetos públicos, de compras públicas, que havia na década de 70, foi a década de ouro da engenharia brasileira. Eu trabalhei na Promon Engenharia, que tinha mais ou menos 1.200 engenheiros. Então, nós fizemos, mas tinha a Hidroservice, a Internacional, a Montreal, a Natron e assim por diante. Fizemos o projeto da usina nuclear, a Promon e a Natron. Eu participei desse projeto. Então, o Brasil fazia engenharia construtiva em qualquer lugar do mundo. E é na engenharia construtiva que se produz a inovação. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não sou contra a nossa fábrica de semicondutores, que teve sendo muito discutida e ameaçada até de privatização, a CEITEC. A CEITEC herdou uns equipamentos da Motorola e depois, hoje, fabrica chips na faixa de 350 a 400 nanos. Quando em Taiwan já estão começando a fabricar com 2 bilionésimos do metro para fazer o chip. É um negócio impressionante, né? Que foi um projeto de um cientista que depois virou para a engenharia. É um cientista que estava olhando um microscópio, que aumentava milhares de vezes. Ele chegou e disse, se eu inverter o microscópio, o que é que acontece? Eu vou ver um negócio 1 milhão de vezes menor, 4 milhões de vezes menor. Se eu botar uma planta por cima e uma luz num objeto fotossensível, eu criei um chip. Foi assim. Até hoje é usado esse conceito de fotolitografia. Agora, quem é que faz as máquinas? São os engenheiros. Uma máquina de fotolitografia hoje sofisticada, dessas de 2 nanos, tem de 300 a 400 mil peças. Então, ela é de altíssima complexidade e é feita por engenheiros. Mas foi um cientista que sacou, que conduziu o processo inovador. Então, isso é um exemplo, né? Então, esse é o problema do Brasil hoje. Nós estamos em decadência, né? Por causa da perda das engenharias construtivas. E, recentemente, o lavajatismo deu tiro de misericórdia na engenharia de construção do país, né? Então, eu só dei o exemplo do Japão aqui, porque o que é que o Japão fez logo após a Segunda Guerra? Aquele negócio, né? Não sei se vocês assistiram o Rato que rói, um negócio assim, que é um pequeno país que declara guerra aos Estados Unidos, e o rato que ruge, né? O rato que ruge. E aí ele declarou guerra aos Estados Unidos, invade os Estados Unidos, porque ele queria ser ocupado para fazer o mesmo que os Estados Unidos fez com o Japão. Então, quando a Guerra Fria aconteceu, o que é que o Japão começou a investir pesadamente? Os Estados Unidos começaram a investir pesadamente no Japão, inclusive em questões tecnológicas. Então, o crescimento ocorria entre os setores, e não dentro de um mesmo setor. Então, ele fez mais abrangente o desenvolvimento tecnológico. E essa política dele foi seguida pela China, pela Coreia, a mesma política do Japão. E essa transferência de tecnologia dos Estados Unidos se deu após a Segunda Guerra. Então, o que é que eles fizeram? Formação maciça de engenheiros. A China hoje está formando quase 1 milhão de engenheiros por ano. A Rússia forma 400 mil, os Estados Unidos 350. O Brasil, acho que ninguém sabe. E o que é pior, a formação do engenheiro no Brasil está cada vez a qualidade caindo. E eu estava até numa reunião agora com as precursoras, e a gente estava discutindo essa questão da formação da engenharia, e eu digo, o problema não está no engenheiro, o problema está no ensino médio. O ensino médio brasileiro é uma das piores coisas que o Brasil produz. Quer dizer, exceto as escolas particulares, as escolas públicas jogam um jovem, né, na engenharia. Por isso que talvez os jovens não queiram fazer engenharia, porque eles dizem essa matéria é muito difícil. E depois eu vou ser contratado para 2, 3 mil reais por mês, que é o que está acontecendo também. O jovem pensa, né? Ele pensa no seu futuro. E o Brasil, por exemplo, tem 1,1 engenheiros por advogado.
Nos Estados Unidos são 20 engenheiros por advogado, num país de advocacia. A minha filha faz arquitetura, ela tem 22 anos, está ganhando R$800 no estágio. A amiga dela, minha vizinha de porta, está fazendo advocacia, está ganhando R$4.000 de estágio. É assim que está acontecendo hoje no país, né? Então, vamos lá. Qual é o papel da engenharia? Onde há tecnologia, atua sem ciência, sem inovação e sem engenharia não há desenvolvimento. Esse é o tripé. Até o Wagner falou algo parecido. Sem engenharia não há desenvolvimento. E o nosso presidente atual do clube, o Francis, fala, sem desenvolvimento também não há engenharia. Então, o desafio, portanto, não é apenas a integração universidade-indústria. Eu fiz uma palestra na FINEP recentemente, que o tema era a integração universidade-indústria. Eu falei essa frase. O problema é a ligação entre a ciência e a engenharia. Isso também foi dito aqui pelo Jorge. Jorge, a tua palestra foi muito boa, excelente introdução a minha, né? Então, e foi muito boa, parabéns mesmo. Então, eu vou mostrar alguns aspectos, 5 minutos? Já? Nossa Senhora. Esse é o gargalo do Brasil, então eu vou acelerar, porque o resto, nós vamos falar aqui das missões agora, ok? Alguém disse, o Wagner citou, que talvez alguns não conheçam, as 6 missões do CNDI, que hoje endereçam todo o projeto de política industrial do país. A Neoindústria é baseada nessas 6 missões. Eu não vou detalhá-las aqui, vou detalhar daqui a pouco. Então, eu fiz uma pesquisa, por isso que eu deixo por escrito, sobre cada engenharia, quais são as engenharias que se aplicam a cada uma dessas missões, é o que eu vou fazer agora. Então, você tem missão 1, cadeias agroindustriais, vou ler rápido, isso aí fica depois aí. Engenharia agrícola, agronômica e de biossistemas, otimizar sistemas agrícolas, alimentos. Engenharia ambiental, cadeias agroindustriais sustentáveis. Engenharia de sistemas de controle, para monitorar e otimizar processos agrícolas e industriais. Engenharia de software e tecnologia de informação, digitalização das cadeias. Engenharia química, fertilizantes, fundamental, e é um dos problemas do Brasil hoje, né? Isso é a missão 1. Sem essas engenharias aqui, isso aí vira obra de ficção, tá? Todo esse projeto vira obra de ficção, como viraram obra de ficção vários projetos nacionais do passado. Engenharia biomédica, complexo econômico industrial de saúde, reduzir vulnerabilidades do SUS. Engenharia biomédica, dispositivos médicos, engenharia de produção, SUS na veia. O grande problema do SUS não são os médicos nem os enfermeiros, eles são excelentes. É a logística. A logística do SUS ainda é baseada no papel, né? Uma coisa pavorosa. Engenharia de software e sistema de informação, telemedicina, engenharia química e materiais, medicamentos, elétrica e eletrônica, sistemas eletrônicos, ambiental, sistema de saneamento. Missão 3, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e de bem-estar das cidades. Engenharia civil, obviamente, planejamento e construção, urbanismo, aí entre os arquitetos, que também são engenheiros naquela definição que eu dei. Engenharia ambiental, sistema de saneamento, envolve tratamento de água e esgoto. Engenharia de transporte, planejamento e projeto, engenharia elétrica, engenharia de sistemas informáticos, cidades inteligentes, utilizada para melhorar a qualidade. Engenharia de materiais, novos materiais de construção, engenharia química, processos materiais. Aliás, esse negócio do engenheiro antigo, eu me lembrei de uma história de um engenheiro antigo, que era o Vitrúvio, que viveu no século I de Roma. Naquela época ele já definiu o que era engenharia. É tudo aquilo que trabalha com a utilidade, a beleza e a robustez. Depois a beleza foi para o arquiteto. A robustez veio para o engenheiro e a utilidade é a briga entre os dois. É isso que acontece. Mas aí vamos na missão 4, transformação digital, fundamental, né? Transformação digital é o que está levantando o mundo inteiro na indústria 4.0. Engenharia de software, sistema de informação, óbvio. Engenharia elétrica e eletrônica, sensores, atuadores, a IoT toda, né? Engenharia de controle e automação, automação de processos industriais, com tecnologias robóticas, engenharia de produção, otimizar a cadeia de suprimento, ciência de dados, extrai percepções de predição, a Petrobras já está usando direto. A Petrobras, toda vida que faz uma manutenção, gasta quantos milhões de dólares? Agora, imagina ela fazer manutenção só quando precisa, e é o que a Preditiva faz. Isso está usando inteligência artificial baseado, por exemplo, na vibração dos tubos, que estão lá embaixo do mar. E dizem que vai substituir os geólogos, tá, pessoal? Na análise dos campos, né, das probabilidades. Engenharia mecânica e mecatrônica, engenharia de telecomunicações, que é justamente a comunicação fábrica com fábrica, é o que gerou aquele exterminador do futuro, né?
aquele chip com comunicação entre todos os robôs. Esse é um papel dessa engenharia. Missão 5, bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas. Engenharia ambiental, engenharia química, elétrica, mecânica, elétrica, materiais, civil e construção. Está tudo aí. Missão 6, tecnologia de interesse, defesa nacional. Existe uma coisa que no mundo inteiro da defesa o pessoal chama de self-reliance. É um termo em inglês que é autossuficiência na defesa. Você não pode, na defesa de um país, depender da tecnologia de outro país. Não pode. A gente não pode perder a Avibraz. Não podemos perder uma série de... A aviônica que é feita lá em Embraer. Porque senão a gente não vende avião para a Venezuela como aconteceu. A aviônica era norte-americana, eles proibiram a venda dos aviões. Porque eles estavam no contrato. Então, nós temos a aeroespacial, aí nós estamos fazendo transferência de tecnologia do Gripen, aliás, foi isso que gerou a escolha do Gripen em relação a outros aviões que até eram melhores em outros aspectos, mas foi a transferência de tecnologia, foi muito bem feito isso. A engenharia naval, eletrônica de calificações, sistemas de computação, quer dizer, sistema de informação, engenharia mecânica e mecatrônica, veículos militares, engenharia de materiais, engenharia química, engenharia nuclear, engenharia civil. Ou seja, na nossa Amazônia, a gente não pode depender de um sistema que a gente não controla. Isso está acontecendo. Então, para ter mais 2 ou 3 slides, aceleração da inovação, os requisitos básicos, aproximar os índices de inovação e complexidade dos países desenvolvidos. O nosso índice de inovação hoje está na faixa do 54º lugar no mundo, ou seja, na rabeira. Como é que a gente tem uma ciência que está em 14º e a inovação é a falta da hélice tripla? Eu vou explicar por quê. Projetos nacionais suportados em rotas tecnológicas. Vou explicar rapidamente o que é rotas tecnológicas, se ela me der mais 2 minutos. Eu tenho um amigo que viajou para a Coreia, foi convidado para a Coreia do Sul, eles estavam mostrando ao mundo como é que eles fazem política de desenvolvimento de inovação. Então, eles fazem o seguinte, eles fazem políticas de 5 anos, quinquenais. 2 anos, planejamento, e 3 anos de execução do planejamento. E nesses 2 anos, eles analisam o que foi planejado no ciclo anterior. O que é esse planejamento? É a construção das rotas tecnológicas, que a gente no Brasil não sabe fazer. Eu vou mostrar o que é isso. Compras públicas e encomendas tecnológicas, que é fundamental, como foi na década de 70. Formação de engenheiros em larga escala, ampliar as pós-graduações, que também estão caindo, ninguém fala mais o número de doutores. Eu tive conversando com a presidente da CAPES, e ela disse que a engenharia é um dos piores índices em termos de evolução. Desculpa. Não, o que eu fiz aqui? Tem que voltar aqui. E maior protagonismo político da engenharia. Nós temos que fazer ministros. Não estou me candidatando, não, mas temos que fazer ministros. Podia ser o Victor. Então, por que a gente não faz isso? Eu tenho inveja da Academia Brasileira de Ciência e da SBPC, porque eles têm uma força política enorme nos ministérios, principalmente de ciência e tecnologia. Concorda? Né, Luiz? A Helena Nada, que é a presidente, grita aqui, todo mundo ali se treme todo no ministério. Temos que cumprir. Nós temos que fazer isso com a ciência, com a nossa Academia Nacional de Engenharia e assim por diante. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo de um roadmap. Em 2018, eu estava na direção de planejamento da FINEP e contratei o pessoal da USP, que tinha estudado da USP e da Universidade de Minas, que tinha estudado em Cambridge, com o FAO, que é o maior papa mundial do roadmap. Ele fez o do Japão, da própria Inglaterra, de outros países. Então, eu digo, nós vamos criar uma metodologia de roadmap aqui na FINEP. E criamos. Fizemos 8 eixos de rota tecnológica. Então, é isso aqui, né? Onde estamos, como chegaremos lá e onde queremos ir, e uma série de eixos que tem que acompanhar isso. Então, por exemplo, os objetivos, políticas públicas, para que serve o roadmap? Nas políticas públicas, você orienta os investimentos na ciência. Onde é que eu vou fazer editais de ciência? Porque daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né, eu vou querer essa ciência aqui dominada no país. Então, o orientador de uma tese, ele não vai orientar uma tese da cabeça dele, ele vai olhar para a rota tecnológica e dizer, o país precisa disso. Então, eu vou vou estudar essa tese. E assim por diante, os editais de fomento e encomendas tecnológicas. Então, os objetivos acadêmicos, apoio à orientação de tese, criação de laboratórios. Então, quais são os laboratórios que eu vou incentivar no país? Eu vou botar dinheiro, porque nós temos dinheiro curto, nosso cobertor é curtíssimo, vocês sabem disso.
né? A gente investe 1000 vezes menos do que os países hoje mais avançados. E o papel das instituições de ciência e tecnologia, que hoje deixa a desejar. O nosso sistema de inovação é muito bom. As ICTs, elas foram feitas exatamente para pegar o conhecimento científico e levar para a empresa. Não estão fazendo isso. O exemplo disso é a Embrapi. Vá no site da Embrapi, você tem mais ou menos 500 ICTs públicas, apenas 80 delas têm capacidade de se credenciar para prestar serviço para as empresas. As outras não estão capacitadas. São geradoras de papers. Então, nós temos que retomar o papel da ICT, né, Luiz? A Cimatec é um exemplo disso, é um ICT, né? Mas é um ICT que está fazendo um papel hoje respeitadíssimo no Brasil, né? E, aliás, todos os programas da CNI, são 28, se eu não me engano, né? 28, por aí, pois é. E os objetivos empresariais. Então, o empresário, dizem que o empresário brasileiro não tem apetite ao risco. Não tem porque ele não sabe o que fazer. Que risco eu vou correr? Eu estou correndo um risco de falir se eu assumir certo risco, porque tecnologia custa caro e também você pode dar com os burros na água. Então, se você tem uma rota tecnológica dizendo que o governo vai comprar daqui a 10 anos isso aqui, o empresário vai dizer, eu vou desenvolver isso na minha empresa. Então, esse é o tripé e é o instrumento mais adequado para você fazer a hélice tripla. Não tem outro, não tem outro. Infelizmente, depois que a gente saiu, entrou no novo governo, eles pararam esse projeto, e esse projeto está parado até hoje. Infelizmente. Mas eu tenho insistido com o pessoal da FINEP que retome esse projeto, né? Então, é isso. Esse é só um exemplo do roadmap que a gente fez. São os vários eixos, né? E a água no semiárido. Então, você vê, por exemplo, aqui, olha, cadê o negócio aqui que aponta? Membranas para purificação. É uma das tecnologias que o Brasil precisa desenvolver. E você sabe por quê? Outro dia eu estava numa apresentação, o cara estava falando no semiárido, o problema da água é que ela é saloba, né? Os poços são salobos. Então, eles estão montando máquinas de água para o Brasil, um programa mais ou menos com esse nome, que está sendo um sucesso. Ou seja, é uma máquina pequena que você instala e ele dessaliniza aquela água. Só que, aí eu perguntei, vem cá, e o Brasil está desenvolvendo? O Brasil monta. E a membrana? A membrana a gente compra na Coreia. Aí eu falei isso para um amigo meu, da COP, ele disse, mas a COP tem um projeto, a COP é a área de tecnologia da UFRJ. Tem um projeto de membrana. Por que aquele projeto não chega na indústria? Não chega, a gente compra na Coreia. Então, pessoal, esses são exemplos de como a gente tem, o que a gente tem que fazer para mudar o país, nesse aspecto. Aqui, depois fica o roadmap. Era isso, obrigado.